Muito bem. Então, é a primeira vez que eu estou dando aula para esta turma. O Guilherme já tinha estado com vocês na semana passada. Eu sou aluna de doutorado e o professor Leonardo é meu orientador. E, bom, aqui estamos realizando nossa parte de estágio docente com vocês. O Guilherme hoje também vai trazer uns exemplos da aula de hoje. E eu vou fazer aqui algo que é importante. Hoje é 26 de agosto e nossa aula é de treinamento físico e hoje especificamente vamos a trazer exemplos práticos de todos os princípios de treinamento. Eu vou falar mais da minha área, que é mais focada para a área da saúde, e vou trazer o exemplo do grupo de caminhada nórdica, especificamente para Parkinson. E Guilherme, ao final, vai falar um pouco mais da área dele, que é com treinamento já esportivo e mais de esportistas de alto rendimento. E, bom, aí Guilherme está com um pouquinho com a internet, vai e volta um pouco, mas a gente vai não tem problema se quando o Guilherme vai falar, se vai, ou se não, a gente aguarda um momentinho que ele depois volta novamente, né? Então, um prazer de estar com vocês hoje. Então, não sei se Guilherme quer falar algo antes de compartilhar os slides. Só dizer, né, que eu tô com esse boa tarde a todos aí para vocês, né, que onde eu tô já é boa noite, já é 9 horas da noite. Que eu tô com esse probleminha da internet aí, mas eu vou caindo e vou voltando aí, e a gente vai tocando aí. Perfeito. Tá. Então, vou compartilhar aqui meus slides, só me dá um segundo. Aqui. Espere um momento. Aqui. Dá um segundo. Muito bem. Aqui. Conseguem enxergar? Sim. Isso é. Então, eu vou colocar aqui. Deixa-me ver que não consigo. Aqui não me deixa. Consigo acessar aquela lá. Só um segundo. Opa! Aqui, dá um segundo, não estou conseguindo aqui colocar em modo apresentação. Não. Vou desde aqui. Ok, agora vocês estão vendo, né? Muito Sim. bem. Então, assim, hoje a gente, até a última aula, falou de todos os princípios, concluímos eles. Então, hoje eu vou trazer um exemplo já mais prático sobre como, especificamente, no programa da Marcha Nórdica na doença de Parkinson, a gente traz todos esses princípios e vou contar um pouquinho da história. Aí na SFIG todo o programa de extensão da Marcha Nórdica para Parkinson começa como um projeto de pesquisa que foi da professora Euren Passos e na qual, claro, o orientador foi o professor Leonardo. Então, vou trazer toda essa experiência para vocês e vou ir mostrando como
nós e a professora Euren fez todo esse processo de incluir os princípios do treinamento. El proyecto de extensión inició por un proyecto de pesquisa y a população era de doença de Parkinson. Y ahí el primer paso era pesquisar un poco sobre cuál era esa población y cuáles eran las características de esa población. En este caso, nós estávamos trabalhando uma doença. Então, conhecer a fisiopatologia da doença é muito importante para, incluso, definir depois como podia ser esse planejamento, treinamento físico. Então, eu vou ir los guiando. E, então, no momento que a gente vai estudando da doença, começa a conhecer que é uma das a segunda doença neurológica mais prevalente no mundo, que é uma doença degenerativa e não tem cura. Então, conhecer esses detalhes é muito importante porque vai determinar a abordagem que a gente vai ter com nossos alunos. E também os fatores que causam a doença. Também nesse processo, a gente começa a aprender ou descobrir que essa doença é caracterizada pela perda de neurônios e que isso reduz uma atividade cortical. E essa redução de atividade pela redução de dopamina traz certos sintomas, como a rigidez, como o tremor, bradicinesia, alteração postural, freezing. Depois vou mostrar um pouco mais disso. E além desses sintomas motores, traz outros sintomas não motores. E a pergunta é como com o treinamento, como com o planejamento também vou lidar com esses sintomas e como vai melhorar eles. Claro que todos esos sintomas también en esta población trae un riesgo de queda y también traz un aislamiento social. Além disso, de todas essas características, a doença tem umas alterações posturais, como mostro aqui nestas imagens, onde eles têm uma cifose pronunciada, alguns deles têm umas escolioses bastante avançadas, ou uma anteriorização da cabeça e uma flexão da cervical bastante acentuada. E como vou levar isso a minhas aulas e como vou lidar com isso em meu planejamento. Além da alteração da marcha, como vou mostrar neste vídeo, na qual vocês veem a dificuldade para caminhar. E ele tem um freezing, tem dificuldade para começar a caminhada. E esses são desafios que a gente, quando tem certos alunos ou quando vai lidar com uma doença, a gente deve avaliar e levar tudo isso em conta no momento do planejamento. E no momento também de ter em conta os princípios do treinamento. Vou ir passando aqui. Então, o objetivo da pesquisa como tal era analisar e comparar os efeitos de um programa de treinamento em 9 semanas de caminhada nórdica e caminhada livre em voluntários com doença de Parkinson sobre aspectos biomecânicos da caminhada, funcionais e de qualidade de vida. Esse era o objetivo da pesquisa como tal. Entretanto, falando de treinamento, como se iba a realizar esse plano, como se iba esse planejamento do ensino da marcha nórdica e do treinamento para pessoas com doença de Parkinson. Então, essa era um dos grandes desafios como tal. Então, o primeiro era definir um objetivo claro de treinamento. E para definir esse objetivo de treinamento, então, era para que a gente ia querer a caminhada, fazer isso com um objetivo recreativo, de saúde ou competitivo. Neste caso, no exemplo de hoje,
Nosso objetivo era mais por um componente de saúde do que só recreativo ou só competitivo. E para determinar também como chegar e então como melhorar a saúde através de um plano de treinamento, você vai às bases da fisiologia, incluso da biomecânica, para ver quais eram esses exercícios que a gente podia realizar. E nessa também se aprende que o exercício de moderada a alta intensidade tem um efeito neuroprotetor nas pessoas com doença de Parkinson, já que genera cambios na corteza motora. Se vocês veem aqui, eles em estado off de medicamento, eles têm umas ativações na corteza cerebral, sem o medicamento, bem reduzidas. Com o medicamento, elas aumentam, mas pós-exercício é possível aumentar outras ativações corticais, o que leva esse conhecimento desde a fisiologia como tal, nos leva a determinar que era um programa de exercício aeróbico de moderada a alta intensidade o que se iria trabalhar e que a zona de treinamento iria ser entre 60% e 80% da frequência cardíaca de reserva. E então, como cumprir com o princípio da individualidade? Isso, aí então é o nosso ponto de partida, e era prescrever individualmente para cada aluno determinar qual era sua frequência cardíaca para cada zona de treinamento, e aí era necessário realizar uma anamnese, uma avaliação antropométrica, também a avaliação física, as alterações que tinha cada um dos nossos alunos, uma avaliação cognitiva, porque a gente sabe que a doença, dependendo do estágio, pode estar afetada a parte cognitiva, avaliação da qualidade de vida, e também era importante entender o entorno social e familiar desse aluno, porque isso também vai influenciar lá no treinamento. Então, dentro dessa individualidade, eu vou falar já coisas ou métodos que a gente utilizava dentro da aula, como utilizar comandos simples e, sobretudo, naquelas pessoas que já tinham um estágio mais avançado, onde dar vários comandos ao mesmo tempo geram confusão, dificultam, e aí tu tens que ter muito claro essa parte de individualidade, quem precisa de um comando à la vez, quem pode dar mais comandos, também determinamos ou organizamos vários horários de treinamento, na qual os alunos pudiessem treinar no estado do medicamento. E como eram 32 alunos, não todos iam a coincidir no mesmo horário para fazer a aula. A gente precisou abrir horário pela manhã e horário pela tarde, e localizar ou colocar os alunos no horário que estivesse com o efeito do medicamento. Adicionalmente, durante a aula, a gente dá umas instruções gerais de postura e da técnica, mas era necessário ir em aluno por aluno em corrigir o que ele especificamente estava precisando, além de acompanhar sua frequência cardíaca e a percepção de esforço. Em alguns casos, era necessário a participação de familiares e cuidadores, porque alguns deles precisavam desse acompanhamento para evitar qualquer risco de queda, e aí você não pode ser muito radical em não permitir essa participação. Pelo contrário, isso pode ser muito bom, em nosso caso e em nosso exemplo. E como cumprir, então, com o princípio da sobrecarga? Aí, então, venimos a falar dos componentes
da sobrecarga de treinamento. Só que nós, além de ter em conta a intensidade, o volume, o intervalo, a gente também precisava ter em conta que dentro desses componentes era necessário ensinar a técnica como tal da caminhada nórdica. E como íamos a fazer para encaixar esse ensino da técnica com o volume, a intensidade que precisávamos para atingir esse objetivo de trabalhar de moderada a alta intensidade. Então, eram 9 semanas, como são 9 semanas que se tinha de prazo para desenvolver e como se ia distribuir esse plano de treinamento. Então, teníamos todo o macrociclo, que era as 9 semanas, e aí, às vezes, este planejamento pode variar as circunstâncias, mas em nosso caso, em nosso exemplo, foi dividido em 4 mesociclos, en la cual cada uno para trabalhar uma intensidade diferente. E no final de cada mesociclo, realizar uma sessão de recuperação antes de começar uma intensidade e ir para uma intensidade maior. E simultaneamente, em intensidades mais baixas e em volumes mais baixos, se aproveitava para essa parte de familiarização e começar a ensinar a técnica como tal da caminhada nórdica, e quando chegava a intensidades maiores, já ele ter aprendido a técnica como tal. Durante a aula, em nosso caso, a gente tinha em conta de estar avaliando constantemente a frequência cardíaca que eles estavam trabalhando e avaliando também pela escala modificada de Borg. Para todos é uma realidade que consigam que todos os alunos trabalhem ou tenham frequencímetro. Mas aí é muito importante que pelo menos vocês utilizem esta ferramenta, que é muito simples, para vocês terem uma ideia de como está a intensidade que estão trabalhando durante uma aula. Aqui um vídeo aí de uma das aulas. E este é um exemplo de un planejamento, ¿sí?, que se realizó ahí ya cuando comenzó el grupo de extensión, donde los alumnos se dividieron en tres niveles, ¿sí? Y dependiendo del nivel que estuviese el alumno, de su aptitud física, sus capacidades, ya se programaba o volumen que iría a realizar, y también se controlaba si iba a realizar una caminada confortable, intermediaria, máxima o un trote. Mas esto sí es un ejemplo como tal, mas que ela pode variar, incluso porque a gente, na medida que vai evoluindo, programa vai tendo modificações na programação como tal dessas sobrecargas. E como cumprir com o objetivo, e aí com o princípio da variabilidade. Então, nesse princípio da variabilidade, a gente tomou várias estratégias. A primeira, na sessão de aquecimento, às vezes nos limitamos com realizar só uma mobilidade articular, mas tem muitas mais estratégias, como aproveitar as atividades lúdicas que podem ser utilizadas para realizar um aquecimento e que trabalha outras habilidades coordenativas, ou, em nosso caso, aproveitamos os próprios bastões como ajudas para este momento, esta fase da aula. E, além disso, a gente tinha que ter em conta um componente fisiológico. E é que os pacientes com doença de Parkinson, eles têm bastante rigidez.
e ele aumenta bastante no inverno. Então, ter em consideração isso no momento de programar é bastante importante. Além disso, ao final da sessão, da aula, a gente realizava um programa de alongamento, uma parte de alongamento, e assim, como o objetivo principal não era trabalhar flexibilidade, nós trazíamos um pouco disso para a aula, para trazer um pouco de alongamentos e para encerrar, mas simultaneamente nos estimulávamos a que os alunos realizaran alongamentos en casa para ayudar a complementar ese tipo de ejercicios que nos precisábamos. E, além disso, dávamos folhetos para que eles lembrassem dos exercícios e também utilizar outras estratégias como executar os alongamentos no tempo adequado e corrigir a postura também. Além disso, realizamos outras atividades complementares, como quais? Nós realizamos, vou começar com essa foto aqui, nós realizamos uma atividade de dança e de expressão corporal, na qual essas atividades serviam para estimular estimular a coordenação, estimular o equilíbrio, estimular outras habilidades que não estavam dentro do plano central da aula, mas que igual é importante e igual ajudavam a melhorar como tal a condição física desses alunos. Além disso, se fez uma saída turística, mas essa saída turística não só foi por realizar uma saída turística. O que fizemos? A gente quis transferir o que a gente veia na aula, pegar os bastões e dizer, é possível utilizar os bastões também no dia a dia e é possível que eles servam para realizar suas atividades lá fora. E aí nós decidimos ir para Gramado e foi uma experiência bem bonita, bem bacana, porque os alunos, além de ficar muito engajados, eles caminhavam com os bastões para fazer todo o recorrido e como eles assumiram que isso podia ajudar-les também para a sua vida cotidiana. Também se realizou umas saídas ao Jardim Botânico, além de outras atividades recreativas, que eles o que faziam era, eles têm um problema de isolamento social e essas atividades ajudavam a compartilhar um pouco mais com seus outros colegas, trazendo um componente psicológico bastante importante e relevante para tanto para a continuidade como para o próprio desempenho na aula. E então, como cumprir com o princípio da continuidade? Eu vi aqui que se me foi uma palavra em espanhol, mas não passa nada, me vi agora que foi. E assim, como cumprir o princípio da continuidade? Assim, é só fato de a gente trazer variabilidade de exercícios durante a aula, e aproveitar também a sessão regenerativa para fazer outro tipo de atividades, também ajudou a manter essa aderência, porque os alunos se motivavam bastante, além de trabalhar outras capacidades coordenativas. Os alunos também eram tratados com respeito e atenção, isso é algo que é muito importante para que ele queira estar em aquele lugar treinando. E o projeto foi tão positivo, a experiência foi tão legal, que esse foi o momento crucial no qual deixou de ser um projeto de pesquisa para convertir-se em um projeto de extensão. Os próprios alunos
estavam tão empolgados que eles, de mil maneiras, falavam de como era possível de que não fechara aí, sino que virara um projeto de extensão para eles poder continuar. Y en ese momento que nós como profissionais, nossa função não é só no treinamento, não é só motivar o aluno, sino que também tem outros componentes administrativos na qual para ir atrás, para que as coisas funcionem, tens que fazer outras coisas administrativas. En este caso, era realizar todo el proceso, esqueci a palavra em português, todo o processo administrativo para criar esse projeto de extensão. E outra coisa importante é assim, mesmo que estemos falando de treinamento treinamento físico, a gente não pode deixar para trás a parte didática e a parte pedagógica. É algo que nos tem que acompanhar, porque isso faz muita diferença no aprendizado como tal do aluno, o aprendizado de uma técnica, o aprendizado de como você, qual vai ser a didática, o método que você vai utilizar, qual vai ser a linguagem que vai utilizar. Em nosso caso, por exemplo, e mais com as pessoas com doença de Parkinson, a gente precisava ser flexível com a técnica. A gente não podia 100% exigir que eles, o desempenho na técnica fosse total, porque eles tinham, muitos deles tinham restrições ou deformidades em mãos, ou às vezes tinham contraturas ou encurtamentos tão fortes, ou a própria, às vezes, espasticidade que eles tinham, que pedir isso era gerar sentimentos de frustração para eles. E evitar esses sentimentos de frustração era muito importante para que eles pudessem dar continuidade e se sintissem encorajados e se sintissem motivados e que eles podiam conseguir. E criar uma linguagem adequada para comunicar-se é um dos pontos vitais com eles. Então, isso, há uma frase que eu coloquei aqui embaixo, que às vezes essa flexibilidade, mas isso não significa que não se possam, que não se devam motivar e que não se devam desafiar a romper barreiras. Significa que a gente tem que ter em conta essas individualidades de cada pessoa. Além disso, ao final do programa, se realizou uma integração esportiva, na qual se uniu vários programas, unem vários programas de extensão, que é de triatlo, de corrida e, posteriormente, de caminhada nórdica. E se faz um evento esportivo com eles que desfrutam, adoram e dão um momento de lazer e um objetivo a tudo o que eles estão realizando, que motiva e engajou muito aos alunos. E como cumprir o princípio da especificidade? Bom, uma das coisas para ter em conta é escolher o teste adequado para avaliação, sim? Dependendo do tipo de população que a gente está trabalhando, a gente tem que cuidar o teste que vai escolher e que ele lhe dê o que meça o que realmente você quer medir. Em nosso caso, nós escolhemos o teste de caminhada de 6 minutos, que é um teste que se desenvolveu mais para pessoas que tinham algum tipo de doença. Ele, na verdade, foi para que tinha problemas a nível pulmonar, mas que se foi aplicando para outro tipo de doenças, porque ele respeita um pouco essa parte fisiológica, e não vou ir a colocar outro teste que possa, pelo contrário, prejudicar o que o próprio aluno não consiga realizar. Bom, além disso, em nosso caso, a caminhada nórdica
ela nasceu como en los esportistas que praticaban esqui, eles, quando chegava o verão, eles precisavam treinar, e para fazer esse treinamento que fosse muito similar ao esporte, lo realizavam com os bastões da caminhada nórdica, só que eles, com o tempo, começaram a ter outras aplicações, e aí começamos a descobrir que servia bastante. E no caso dos alunos com Parkinson, a gente queria melhorar a marcha, e aí se aproveitou os bastões da marcha nórdica, porque eles se assemelham bastante à técnica, a forma de caminhar bastante à marcha normal. Só que ele nos dava, nessa caminhada, uma maior propulsão e ativando mais membros superiores. Em casos muito mais específicos, e na medida de tempo que a gente vai evoluindo com os treinamentos e também avaliando que alunos podiam, que alunos tinham, estavam prontos para fazer este tipo de estímulos, se ha venido utilizando algunos sprints, ¿sí? Inicialmente, muitas pessoas não lo veían possível no caso de pessoas com Parkinson, mas assim, hubo todo un cuidado metodológico, hubo todo un cuidado fisiológico, biomecânico, porque obviamente alguém que tivesse uma lesão articular fuerte já não ia ser, mas aqueles que podiam, se foi um pouco mais específico para trabalhar um pouco mais essa potência neles e melhorar outros aspectos. Mas a gente, o grupo planificou e se trabalhou um pouco a corrida como um exercício mais específico. E então, com relação ao princípio da adaptação, assim, a velocidade da marcha, ele está muito ligado com a mortalidade e na medida que as pessoas caminham mais devagar, isso significa isso vai significando que a possibilidade de mortalidade é maior, de doença é maior. E com esse treinamento de 9 semanas, a gente obtuvo resultados que houve um aumento da mobilidade funcional. Então, o tempo de caminhar no teste algo diminuiu. E com aumentando essa mobilidade, isso também infere diretamente em uma diminuição do risco de queda. Apesar de que não se avaliou diretamente, não se trabalhou diretamente exercícios específicos do equilíbrio, o fato de ter melhorado a força, ter melhorado a capacidade aeróbica deles, de ter melhorado algumas habilidades coordinativas, houve um processo de adaptação também para melhorar o equilíbrio. Assim como outras, hoje eu só estou trazendo um resumo muito geral, mas houve outras adaptações bem importantes para este grupo. Assim que, como mensagens principais, é de vital importância conhecer a fisiopatologia, caso estén trabalhando com alguma doença. É difícil começar, é difícil planejar um treinamento se vocês não têm um conhecimento mínimo dessa fisiopatologia. Conhecer as características fisiológicas, biomecânicas e incluso psicológicas segundo a idade. Conhecer as características do esporte ou a modalidade que vai ser trabalhada. A avaliação do aluno é o primeiro passo para planejar ou para realizar o plano do treinamento físico. O planejamento tem que estar fundamentado por conhecimentos em fisiologia do exercício, biomecânica, incluso ter em conta esses aspectos pedagógicos, didáticos,
é bem importante, não, o fundamento não deve ser treinar porque sim, sino que deve estar realmente fundamentada. Y todos los principios de entrenamiento físico siempre deben ser considerados. Então, aqui, muito obrigada. Então, com isto termino ou concluo esse exemplo prático, sim, que a gente tem dentro de um grupo de pesquisa Locomotion, com um projeto de extensão que nasceu por uma pesquisa e que tem trazido muitos benefícios e que semestre tras semestre, na medida que vai evoluindo os alunos, a gente também vai tendo umas adaptações desse plano de treinamento. Então, eu não sei, Guilherme, não sei se ainda está aqui. Não. Bom, a internet aqui ele voltou a entrar. Então, assim, esse exemplo é desde o ponto de vista de lo que eu trabalho, que é mais da área da saúde como tal, mas trabalho mais com patologias neurológicas, e a gente se encontra com muitos desafios. Sim, às vezes pensar pensar nos princípios de treinamentos por si só, às vezes é fácil responder um conceito, mas levar isso na prática e quando você se encontra esse tipo de obstáculos, esse tipo de desafios, é outra coisa para como vou fazer para que todos eles encaixem e falem entre si. Agora eu vou deixar falar um pouquinho a Guilherme, que a experiência dele já vai mais por toda a parte competitiva, e falar um pouco, ele também teve vários desafios aí, com a pandemia também trouxe muitos desafios com relação a tema de continuidade, por exemplo. Então, Guilherme, deixo aqui a palavra com você. Desculpa se vai alguma... Obrigado, já não sei se estou me ouvindo bem, porque eu aqui estou com problema de internet, a minha internet está oscilando muito, e assim como... Oi? Guilherme, você cortou. Eu não te ouvi, deu uma travada aqui agora. Sim, mas assim, travou, a gente vai ficar um pouquinho mais em silêncio escutando, mas se vai, esperamos uns segundos e aí você volta, né? Oi, não sei se vocês estão me ouvindo bem agora, né? E um pouco diferente do que a Dina falou ali, né, a respeito do trabalho dela ali com o Parkinson, né? O nosso trabalho voltado com os princípios do treinamento, eles acabam tendo com um objetivo um pouco diferente, né? Tem como objetivo muito mais melhorar a performance, né? E isso de uma maneira acaba que a gente tem que criar assim criar não, mas assim organizar, né, esses princípios de uma forma que eles vão fazendo com que o desempenho desses atletas vão melhorando ao longo de uma temporada, né? A gente normalmente tem uma temporada que é de 10 a 12 meses num clube, na seleção brasileira de 3 meses, então esses desafios eles acabam sendo diferentes. Está sem áudio, Guilherme. Oi, estão me ouvindo agora? Não, é que a GB, me desculpe, tá? Que eu tô aqui em Teherã, tô no Irã, aqui a internet é muito ruim, a gente tem muita restrição, né? Eu não consegui nem entrar pelo Zoom no meu computador, tô conseguindo só pelo celular. Tem um monte de coisa aqui, a internet é totalmente restrita, um monte de coisa, a gente não consegue ver site de notícia, YouTube, Netflix, nada. Então, e aqui a internet está muito ruim, a gente está num hotel que tem muita gente, então cai. Mas assim, o que a Diana estava falando a respeito dos princípios, na realidade dela ali, que
que é com os pacientes de Parkinson. Na realidade, quando a gente vai transferir isso para o alto rendimento, os princípios, de certa forma, eles são os mesmos, né? A forma de trabalhar eles são as mesmas, porém os objetivos finais são outros, né? Enquanto a Diana ali procura dar uma qualidade, melhorar a qualidade de vida desses pacientes, né, desses alunos, a gente, quando aplica esses princípios do treinamento, ele acaba voltando para alta performance, ou seja, é uma melhora de desempenho, para uma melhora de desempenho muito grande, né? Então, isso traz alguns desafios um pouco diferentes, até porque a gente vive duas realidades, né? Eu vivo a realidade, por exemplo, do clube, que é uma temporada de 9 meses, e aí esse planejamento da aplicação desses princípios é um pouco diferente da seleção brasileira, que é uma temporada de 3 meses, né? E na seleção brasileira aqui, por exemplo, que é com uma categoria sub-19, esses desafios acabam sendo um pouco maiores ainda, né? Porque muitas vezes a heterogeneidade dos atletas é muito grande em relação a um clube, né? E isso faz com que esses princípios eles acabam sendo aplicados de forma muito mais contundente, né? Eu costumo dizer que a gente trabalha num esporte coletivo, mas praticamente o treinamento é individualizado. Então aí a gente já começa a destacar, por exemplo, o princípio da individualidade biológica, né? Então tu tem que respeitar o tempo de cada atleta, a possibilidade de cada atleta, né? Quando tu monta um programa de treinamento, seja ele para 3 meses ou seja ele para 8 meses, tu tem que levar em consideração o princípio da continuidade, o princípio da variabilidade, o princípio da sobrecarga, né? Então, esses são conceitos que estão bastante enraizados dentro do nosso trabalho, né? E a forma como a gente manipula eles é que vai dizer o do sucesso ou não, né? E uma coisa que eu acho bastante importante, independente se for trabalhar com alto rendimento ou se for trabalhar com saúde, como é o caso da Diana, é o conhecimento a respeito deles, né? Então a gente, como educadores físicos, a gente tem que ter um bom conhecimento de como trabalhar esses princípios, né? De como nortear e como planejar o nosso treinamento e o nosso trabalho baseado neles, né? E isso com certeza vai fazer com que a gente consiga ter frutos muito bons em relação aos resultados que a gente pretende obter, seja ele na saúde ou no alto rendimento ou no nosso aluno de personal, no que for, né? Eu acho que esses princípios, independente da linha de trabalho que a gente tem, do segmento que a gente está trabalhando, está bastante inserido dentro do nosso dia a dia. Bom, bem isso que o Guilherme falou. Então, são realidades diferentes, são desafios diferentes, mas os princípios continuam aí para qualquer dessas realidades. Sim?